Bom, então a gente está na Semana do Poder Compartilhado, né? A Geise e a Nina a gente estava numa conversa já, Gustavo, e agora a gente vai entrar agora na sociocracia na educação, né? Então, nesse evento que é da Semana do Poder Compartilhado, o Anderson também chegou, bem-vindo, Anderson. E essa semana, né, ela está sendo, foi um evento que está sendo organizado pela Sociocracia for All. A nossa intenção é disseminar a sociocracia e as nossas práticas, né? Então, a gente está tendo vários eventos em inglês, espanhol, português, vários temas diferentes, né? A gente já falou de educação. O evento anterior, a gente estava falando sobre um livro que a gente está lançando agora, em língua portuguesa, uma tradução, né? O livro foi escrito pelo TED em inglês e a gente está lançando a tradução. Então, tem vários eventos aí, estão acontecendo até o dia 20, todos são muito bem-vindos. E, bom, na nossa conversa de hoje a gente tem a Anne, né? Tem aí, é consultora, ajudou a trazer a sociocracia para o Brasil, né, Anne? Uma longa experiência, não só em sociocracia, mas em várias outras ferramentas, depois ela pode contar melhor. E, bom, assim, eu hoje atuo na educação, né, paralelamente com o SOTS, né, que é nosso círculo de língua portuguesa, dentro do SOF. Mas eu também tenho essa bandeira da educação e nesse evento eu falei assim, vamos trazer, assim, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que ir levando essas práticas para a educação para a gente ir formando uma humanidade mais preparada, né? Ou pelo menos que esteja mais alinhada, pelo menos com o que eu imagino, né, para um novo mundo. Então, convidei a Anne para contar um pouquinho dessa experiência dela, né, dessas práticas da sociocracia na educação. Então, Anne, queria que você se apresentasse. Ah, só para falar que também a gente tem aqui a Sanket e a Nara, que também fazem parte do Sopra. Então, Nara, por favor. Ô, Nara, depois que vocês quiserem, sim, mas Anne, por favor, se apresente. Eu sou a Anne e esse case que eu vou contar foi um case meu e da Nara. A gente começou juntas, eu continuo lá trabalhando como consultora delas, depois de um tempo eu voltei para dar consultoria para realinhar, mas eu vou contar a história para vocês já já. Então, como disse a Ana, aí nos primórdios da primeira vez que a gente trouxe, Nara fazia parte também do grupo, que a gente trouxe a Sociocracia para o Brasil. Eu estava grávida ainda, não conseguia acompanhar o primeiro tour, perdi o primeiro tour, mas estava ali na orelhada, aprendendo sociocracia, e depois a gente trouxe outro tour, que foi a S3 para o Brasil, e aí eu consegui participar, ajudei a organizar, ajudei a fazer os cursos, fiz os cursos, me aprofundei, e desde então estamos juntas. Eu estou menos ativa na rede, ultimamente, quero voltar, mas não tô conseguindo muita agenda esse ano. Vamos ver se ano que vem eu consigo estar mais ativa aí com a Sanket, com a Ana, com a Nara, trabalhar na rede da sociocracia aqui, fortalecer. Mas estou muito feliz de estar aqui nesse evento e acho que é isso, a gente divulgar aí essas novas formas da gente se conectar, né? Da gente se conectar um com o outro, se conectar com o planeta, se conectar de um novo lugar, né? Não tão novo, já faz um tempo que a gente tem falado sobre isso, mas eu acho que essa consistência é nova, né? Esse lugar de ter mais gente falando, de estar realmente mais disseminado, e mais integrado é novo. E eu vou passar a palavra para a Sanka de se apresentar também. Oi, boa noite. Então, meu nome é Sanket, hoje eu estou aqui como líder operacional do Círculo de Língua Portuguesa do Sociocracy for All, né? Hoje estou, né? Porque a gente um dia é líder, outro dia é liderado e tá tudo bem. Então, tem trabalhado com facilitação, com consultoria, oferecendo treinamentos aí na área. E quando não tem nada para fazer, a gente inventa o quê? De fazer crowdfunding de livro, de fazer impressão de livro, um novo livro e Semana do Poder Compartilhado. Então, nesse sentido que a gente trouxe esse evento aqui para vocês e muitos outros, né? Então, a gente fica feliz aí pela participação de cada um de vocês. E Nara, quem é Nara, você? Achei que eu vim aqui de ouvinte. Ai, gente. Mas, enfim, eu sou consultora, facilitadora de autogestão e design de culturas regenerativas nas organizações.
né? Faço parte aí desse começo com a Unitrumer. Na verdade, eu conheci a Unitrumer em 2013, né? Fazendo treinamento para treinadores de Dragon Dreaming. Então, nós éramos já da rede do Dragon Dreaming. E aí eu fiz uma viagem sabática e morei em Ecovila, fora do Brasil. E quando eu voltei para o Brasil em 2016, a galera do Dragon, né, a Ruth Andrade, a Tânia Estejo, encabeçando aí esse movimento da sociocracia no Brasil, estavam trazendo o James Priest, que foi esse três que a Anne comentou. E aí eu mergulhei, assim, né? Caí meio de paraquedas e entrei para a Sociocracia Brasil meio que instantaneamente. E aí, desde então, eu venho trabalhando com sociocracia, principalmente, né? Mas também outras ferramentas para apoiar as organizações a se tornarem cada vez mais regenerativas. É isso. Nesse caminho a gente trouxe o Sofa também, TED, estamos aí nessa caminhada. Mas eu queria perguntar para a Ana. Ana, como é que está a sua experiência nas escolas? Conta aí. Uhum. Bom, gente, a ideia é a gente fazer uma conversa mesmo, né? É, assim, de fazer um bate-bola. Hoje eu moro em Carmo da Cachoeira, que é sul de Minas, e eu atuo numa escola colaborativa, né? Aí é bonito, a gente escuta e fala assim, escola colaborativa. Aí a gente imagina todo mundo trabalhando e todas as mãos juntas e todo mundo, né, tudo organizado. Só que não, né? Só que não. E quando essa escola que hoje eu atuo, né, sou educadora nessa escola, ela está ligada à comunidade Figueira. Então, eles têm já uma forma, né, de funcionamento ali, uma gestão que, de certa forma, a escola não é dentro da comunidade, ela é fora, mas que, de certa forma, ela acaba recebendo influências, assim, dessa comunidade, porque tem uma conexão, né? E quando eu cheguei, né, assim, já com o bichinho dentro da gente, porque fala assim, ai, gente, mas esse povo não tem uma reunião nem para poder se organizar direito, a reunião é cada um falando uma hora, e a gente começa, quando acho que a gente fica maniado, né, assim, a gente vê e fala, nossa, gente, vamos pelo menos organizar essa reunião, vamos pelo menos cada um fala um momento, vamos trazer uma pauta direito para a gente poder caminhar. Então, eu cheguei com aquele monte de incômodos. Hoje tem quase 3 anos que eu estou aqui. E, e no ano passado foi que eu fiz uma primeira proposta assim, olha, gente, se quiser posso ajudar, a gente ia dividir em comissões. Não era nada de sociocracia, não era nem a ideia levar nada de sociocracia, porque eu também estou no processo de aprendizagem, porque pelo menos a gente se organiza melhor. Vamos pelo menos nos dividir em comissões para a gente ter uma noção do trabalho. Porque antes era uma bagunça, assim, cada um faz uma coisa e vai indo. Então, a gente fez essa primeira organização, e aí eu me lembro que tinha outras 2 pessoas que ficaram comigo e falaram assim, não, a gente só divide as comissões e deixa funcionar. E eu já falei, gente, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, porque autonomia não é uma coisa assim que, agora somos autônomos. Agora todo mundo tem autonomia, todo mundo sabe o que faz, né? Assim, e foi essa a ideia. Lá no começo do ano passado, quando a gente foi dividir as comissões, uma das pessoas falou: não, a gente divide, agora cada comissão é autônoma, cada comissão que faça seu trabalho. Mas tem um processo assim de construção, né? E aí, dito e feito, né? Eu falei, bom, gente, eu vamos lá, estou aqui com vocês, mas eu não acredito que isso aqui vai funcionar dessa forma. E foi assim, né? No começo as comissões estavam quentes, vamos fazer manutenção, aí daqui a pouco a outra comissão, que era da limpeza, já começou a não participar tanto, aí a escola começou a ficar suja, aí tinha uma comissão de eventos, aí os eventos começaram a ficar atropelados, porque tem essa construção, né? Isso sem entrar em muitos detalhes, assim, né, das práticas sociocráticas, né? Porque não foi uma coisa que a escola falou assim, vamos ser sociocráticos, né? A escola não teve esse impulso. Ninguém nem sabia o que era sociocracia. E aí, aos poucos, né, ao longo do ano, foi que foram vendo, assim, que não funcionava. E no final do ano passado, a gente lançou um curso, né, que foi Ai, esqueci isso, Sanket, me ajuda.
decidindo em conjunto, Decidindo. né? Decidindo em conjunto. Foi um curso, né, que a gente lançou, uma introdução à sociocracia, que inclusive está lá no site para quem quiser. E aí eu falei, gente, olha, tem esse curso que a gente vai jogando as sementinhas, olha, quem sabe que pode ajudar a gente. E aí foi super legal, porque algumas pessoas da gestão quiseram, né, fazer e, e começaram a fazer o curso. Algumas pessoas, inclusive, da comunidade. Hoje a comunidade ela tem uma gestão que é bem hierárquica, né, tem uma questão religiosa, então tem uma hierarquia. E algumas pessoas da própria comunidade também se interessaram e vieram fazer o curso. Mas ainda assim faltou, assim, eles nem chegaram a acabar o curso. E foi, não, a gente precisa mudar, mas a gente não sabe como mudar. E, e ficou assim, né? Mas tem uma coisa que eu sinto, primeiro é esse conhecimento, né? Peraí, rapidinho. Tem um barulho aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tem uma coisa que é o conhecimento, né? Assim, eu sei, eu quero, não, eu entendi o que é essa sociocracia, é isso que eu quero. Porque, assim, envolve abrir mão de muitas coisas, né? É isso, é o poder compartilhado. Então, assim, tem 4 pessoas ali que já estão acostumadas num jeito de fazer que vai ter que mudar, né? Assim, eu já sei que é assim, então eu estou disposto a mudar. Então, envolve, eu acho que o primeiro passo para mim que eu reconheço é esse, assim, é saber o que eu quero e falar, não, eu vou mudar. Então, e aí no começo desse ano foi que a gestão mesmo me chamou e falou assim, olha, a gente precisa de mais ajuda. E eu comecei a ajudar um pouco a desenhar melhor os papéis dela, assim, da gestão, só da gestão. Vamos piquitico aqui. A desenhar um pouquinho melhor os papéis, assim, só pegar todas as responsabilidades e falar, olha, não, isso aqui é de seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Porque tinha uma gestão, e aí né, depois a Anne vai contar aí melhor, se a Nara quiser também, mas que tem essa coisa da gestão circular, e que é meio assim, todo mundo faz tudo, tem uma confusão, né, nessa autogestão, que assim, todo mundo faz tudo, não tem uma liderança que tem essa dificuldade, não tem uma pessoa que é o líder, então todo mundo faz tudo. E isso também dificulta muito, né, assim, não tem o dono da tarefa, né, é o famoso cão sem dono morre de fome. Que é isso, assim, tem um monte de tarefa, não tem quem faz, então fica ali fazendo o que é mais urgente, vou ficar pagando fogo. Então, assim, mas a gente começou, mas ainda assim tem ainda eu sinto, até comentei um pouco com a Sanket, assim, que elas ainda não têm essa força assim de vai ser assim, sabe? Então, a gente está nesse processo assim, né? As comissões ainda não estão funcionando bem e elas também estão ali se reorganizando para saber, né, como que vão, qual gestão elas querem, na verdade, né? A gente está um pouco nessa conversa, se a gente realmente vai abrir espaço para essa mudança. Então, é um pouco isso, assim, isso falando de uma forma estrutural, assim, né? Depois tem umas coisas umas sementinhas que eu jogo dentro das minhas turmas com os pré-adolescentes, né? Eu faço uns exercícios, assim, vamos tomar uma decisão, vamos tentar uma nova forma, o ajudante do dia, vamos fazer assim, quais são as responsabilidades, qual que é esse propósito desse ajudante, uns pequenas pinceladas, assim, né? Que eu sinto que é possível. Mas é isso, assim, um pouco do meu cenário, né? E aí quero te ouvir também, Anne. E, gente, quem tiver pergunta também, tá? Tem à vontade, né? É uma conversa mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta antes de seguir, Ana. Vocês chegaram a fazer o consentir a consentir? Ou ainda não? Não. Tá. Tá. Vou começar a história, depois a Nara complementa. Eu cheguei, a Nara já estava lá na escola. O caso de uma escola comunitária, e essa escola foi criada por uma necessidade de um dos pais da escola, assim, que o filho dele estava numa escola
que era mais compartilhada e tudo, e de repente o filho cresceu, não cabia mais naquele outro espaço, e ele resolveu criar uma escola. Mas nunca foi a intenção dele ser de dono de escola, diretor de escola, nada disso. Ele queria criar um espaço mesmo que coubesse o filho dele, que tivesse mais de acordo com os princípios dele, da família e dos amigos e tudo mais, mas também que não queria que fosse uma escola só para ricos, queria que fosse uma escola que realmente fosse compartilhada dentro das realidades de Paraty, né? Então, você tem os caiçaras, você tem os indígenas, você tem ali os quilombolas, então ele queria que fosse esses saberes integrados, que é uma característica de Paraty, participando dessa escola de uma forma ativa e que ele pudesse atender também a galera de lá, né? Não só a galera que veio de fora, que tinha grana e tal. E em algum momento ele se sentiu travado ali, tipo, agora eu sou dono de escola. E nunca quis ser dono de escola, né? E assim, tipo, ele entrou como investidor, então ele tinha Não só acesso dono, a... né? O pai, o pai de todos. Porque ele tinha algum contato com alguns investidores, ele gosta muito de trabalhar com isso, inclusive ele criou um grupo, né? O Instituto é um grupo que investe como esse outro palestrante que estava antes da gente, então eles investem, só que diferente do outro palestrante, eles investem em projetos menores também para incentivar projetos menores a crescerem. Então ele pega dinheiro dos amigos ricos dele e faz bons investimentos, ajudando bons projetos a, né, se sustentarem aí, serem sustentáveis a longo prazo. Só que ele se viu nesse lugar, ele falou, agora eu sou dono de escola, agora está todo mundo perguntando coisa para ele era o manda-chuva ali, e ele falou, cara, não quero trabalhar com isso, não é meu sonho e não tenho vontade. Aí ele resolveu dar a escola de presente para a comunidade, né, Nara? Foi mais ou menos isso. E aí ele falou, só que eu também não quero dar um elefante branco para a comunidade, porque dar a escola para a comunidade significava dar a escola para a merendeira, dar a escola para a pessoa que faz o financeiro, dar a escola para a pessoa que para a professora, dar a escola para a pessoa que atende o pátio ali com as crianças, para a faxineira, é dar mesmo a escola para a comunidade. A comunidade vê uma escola, nunca administrou nada, não tem a menor ideia, vai chegar um montante de dinheiro para sustentar ali 50 crianças, sendo que 60% é 100% bolsista, e aí chega as crianças de classe média pagando. Como é que eles administram isso, né? É um super elefante branco. E aí ele conhece a sociocracia. Eu não lembro direito como ele conheceu, acho que a Nara lembra como é que ele conheceu a sociocracia, a autogestão. Quando o Ted e o Jerry estavam no Brasil, ele e a Débora, e não sei se mais alguém lá das Cirandas foram no encontro no Rio. E aí eles, nessa época eles me chamaram, foi por isso que eu cheguei um pouco antes, né? Eu dei um curso para eles, Introdução à Sociocracia, que foi um curso aberto, né, para professores, comunidade e tal, mas ainda não tinha o consentimento da implementação, né? Era mais para eles conhecerem. E aí, um ano depois, é que eles chamaram a gente para implementar mesmo, e aí é que a Anne entra né, nessa história. Foi em 2019, né? Início de 2019. Que a gente chegou lá, não foi? 2018 foi quando que o Ted esteve aqui. Foi o tour do Ted e do Jerry no Brasil, e foi quando eu também dei o primeiro curso lá para eles, que foi naquele, como é que chamava aquele projeto? Cirandas alguma Cirandas coisa? da Educação. Cirandas na Educação, que era um projeto à parte, né, de trazer facilitações, oficinas para a comunidade das cirandas mais ampla, né? E aí foi, então, meu primeiro curso foi lá em 2018, e aí depois em 2019 ele chama a gente para fazer com esse pedido, né, de eu quero sair daqui, criem uma estrutura em que eu não precise mais tomar todas as decisões, em que as pessoas consigam fazer a gestão, né, da escola de forma distribuída. E aí foi isso que a gente implementou lá, né, em 2019. Isso, a gente ficou 2019 todo trabalhando para fazer a transição, que era assim, como é que essa comunidade se apropria dessa metodologia, entende como funciona e ele pode sair de cena, ele fica, né, só ajudando na parte dos investimentos dos bolsistas e é isso que ele gostaria de fazer. Só que aí a gente vai fazendo a transição, fazendo os cursos, conversa, e é interessante o processo de transição, porque você sai de um lugar em que estão acostumados com poder e controle,
né? Ainda mais, acho que vocês estão acostumados a ser mandado. Manda fazer, eu faço, mas como é que eu aprendo a eu mandar fazer o que eu preciso fazer? Como é que eu executo essa responsabilidade sem que ninguém me diga como eu tenho que fazer essa responsabilidade? E assim, a gente estava falando, foi bem forte o processo, e aí depois de vários encontros, eu não vou saber na linha do tempo quanto tempo a gente levou para fazer a transição, até que a gente chegou na pergunta que eu fiz para a Ana agora, que é: vocês querem fazer mesmo? Vocês vão consentir a consentir? Vocês consentem que o método de que vocês vão tomar daqui para frente vai ser o consentimento para vocês tomarem decisões? E aí eles falaram que sim, depois de aprenderem, né? Porque primeiro tem que saber do que eles estão falando, né? Se eu estou falando sobre consentimento, eles não sabem o que é consentimento, eles não sabem, né, o que eles estão consentindo, não é válido. Então, beleza, a gente entendeu o método. Vocês consentem? E aí eles consentiram a trabalhar com círculos, consentiram, enfim. E a gente foi fazendo a metodologia, foi implementando a metodologia com eles, até que finalmente o sócio investidor sai. Mas e aí volta um monte de coisas, vem muitos medos, vem muitas coisas na administração da escola. A escola diminui, depois a escola aumenta, aí vem pandemia no meio do caminho. Se debateram bastante no meio do caminho, porque acho que tem uma coisa que talvez aconteça junto com você também, Ana, que todo ano muda um público na escola, ou muda umas crianças que saem, outras que entram, então você tem novas famílias entrando que não têm a menor ideia do que é autogestão e como é uma gestão compartilhada, como é uma autogestionada ali. Você quer que as famílias participem, você tem que contar tudo de novo para as famílias. E as famílias não consentiram aquilo, mas elas já entram com o carro andando. Então, mas eu não acho que tem que ser tomada decisão desse jeito. Eu falei, meu Deus, a gente volta para o zero de novo. Não, calma. A gente já passamos dessa fase, é daqui para frente. E aí, nossa, vem pandemia, eles param o processo todo, né? Acho que todo mundo, né, parou todos os processos, tomam decisão de outras formas. Aí entra alguém no campo dos professores, né, no campo pedagógico, que também não entende nada daquilo e que começa a trazer questões políticas muito fortes para dentro da escola e simplesmente não concorda com a autogestão. Eu não concordo. Falei, mas você não conhece, como você não concorda? E aí desestrutura tudo de novo, aí você tem que voltar do começo. Vamos falar, vamos lá, vamos fazer mais um curso de sociocracia, introdução, vamos alinhar. É bem desafiador. Não, acho que a Nara, se quiser complementar um pouco da TESP, até quando ela teve a experiência lá, conta aí, Nara. Eu acho que fatos importantes, assim, né, que trouxeram esses desafios dentro das cirandas era, por exemplo, a gente ouvir das professoras que elas não queriam participar do processo decisório, elas não queriam essa responsabilidade pela gestão, elas queriam estar na sala de aula, que, né, esse era o trabalho delas e elas não queriam participar das reuniões de governança, né, você tem que estar ali com uma carga mental e uma presença, né, um tempo maior de dedicação que para elas não era interessante, assim, elas não conseguiam ver essa dimensão maior da importância de, cara, você está numa escola transformadora, se você está ensinando autonomia para as crianças, é preciso praticar, né, essa coerência de viver isso também na estrutura organizacional, né? Então a gente passou por vários desafios desse tipo, assim, sabe? Vou falar, caramba, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Assim, eram coisas que eu realmente não esperava. E isso que a Anne falou, né, das famílias também, né? Então, tem algumas, pelo menos na época, tinha algumas poucas famílias muito envolvidas, né, que sabiam o que estava acontecendo, que participavam, mas a grande parte das famílias não tinham nem tempo, né? Até por causa de muitos serem muitos bolsistas, e eu acho que assim, é na casa dos 80% bolsista, né, Anne? A grande maioria é bolsista lá. Os que pagam completo, acho que era só o filho desse investidor e mais um ou outro, assim. A maioria é pelo menos uma bolsa parcial. E aí os pais dessas crianças trabalham período integral, não tem tempo, assim, é uma bênção que a escola ocupa essas crianças, né, e eles não conseguem se dedicar, que nem nas escolas Waldorf, né, ontem o Beto estava falando das escolas Waldorf, dessa questão de ser associativa, né, de ser uma comunidade de pais,
familiares, né, que se une para fazer, nas cirandas isso não acontecia. A gente tinha que puxar as famílias e na integração, né, trazer essa sensibilização para que houvesse mais essa participação, né. Então acho que para mim esses 2 pontos foram pontos bastante desafiadores, né, nesse quesito de uma organização realmente, de uma escola realmente, gerida pela comunidade, né. E aí esse ponto que a Nara trouxe, né, dos professores, falar, eu não quero participar da gestão, criou-se alguns mecanismos para os professores que quisessem participar da gestão, como, ó, quem participar da gestão vai ter um plus de tantas horas para poder participar, só que isso tem muitas coisas trabalhistas envolvidas, assim, e isso entra num lugar de, tipo, esse plus vira direito adquirido, isso não quer dizer que eu preciso trabalhar mais, entra no meu papel de professor. Então, eles adquiriram realmente eles receberam mais dinheiro durante um ano, depois de um ano virou direito adquirido, eles não queriam trabalhar na gestão de novo, são direitos trabalhistas, e está tudo certo, né? Então, eles foram criando meios desse mundo formal que a gente tem aqui para trabalhar com a autogestão. Tem muitos desafios, e agora a gente está entrando em vários desafios lá mesmo. E o outro eu não quero participar dos processos decisórios, mas eu brigo com a coordenadora que decidiu fazer um curso CNV de formação pedagógica, porque ela decidiu isso sem me consultar. São umas coisas que você fala, meu Deus, tem que ter muita calma, muito amor no coração. Agora há pouco o outro falou de compaixão, e assim, é pegar na mão mesmo, de entender que as pessoas têm processos diferentes de entender a autogestão. E quando eu vejo grupos autogestionados, tem uma outra consultoria que eu dou, que eu vejo grupos autogestionados, que eles se apropriaram e têm uma maturidade de lidar com isso, é muito bonito, gente, mas chegar nessa maturidade como grupo não é simples, assim. Eu voltei a dar consultoria para eles esse ano, eu tentei voltar no passado, mas eles não tinham orçamento, então eu voltei esse ano, estou fazendo o trabalho com eles 80% voluntário, porque eu realmente não quero deixar a peteca cair, então eles me pagaram 20, 30% do ano, assim, eu falei, beleza. Não, então você faz 5 encontros com a gente, eu falei, 5 encontros, eu vou botar um band-aid na ferida de vocês, vamos fundo, então tô lá esse ano com eles, tá dando bastante trabalho, volto em algumas questões, a escola cresceu, Nara, então são 54 famílias hoje, tá grande, e vai crescer fundamental para o ano que vem, provavelmente, eles estão pensando em ter um outro novo espaço, porque não cabe mais lá, mas ainda a questão sociocrática autogestionada, eu nem chamo mais de sociocracia, porque eles criaram um trauma, assim, então não pode mais. Agora, autogestão, gente. É só isso. E agora a gente está no processo final aí de desenhar todos os papéis. E aí, voltando nesse lugar da maturidade, né? Que eu acho que é bem importante quando a gente fala de autogestão, que eu tenho encarado isso nos cases, assim. Semana passada, vou dar um exemplo bem prático. Uma das colaboradoras lá falou, a gente estava falando de um tema bem específico, assim, precisa de alguém para cuidar do Instagram. Sei lá, nem era esse exemplo, mas vamos dizer que é esse. Precisa de alguém para cuidar do Instagram. E aí uma das mães falou, eu posso cuidar do Instagram, eu faço isso da vida, para mim é super simples. Aí essa colaboradora falou assim, não, mas quem está cuidando do Instagram sou eu tenho contato direto com os professores, tá tudo fácil para mim fazer e continuar fazendo o que eu já estava fazendo. Aí o resto do grupo falou, beleza, você quer cuidar? Não quero, pega informação, tá fácil. E a gente fez uma reunião ontem, num círculo geral, que a gente chamou a comunidade para mostrar o novo cenário, tudo desenhado, tá bonito e tal. Essa colaboradora chega no final da reunião e fala: eu acho muito bonito, mas eu não sei se vai dar certo. Eu estou muito sobrecarregada. E eu faço um monte de funções que não são minhas funções. E eu, como consultora, que tive uma outra reunião com ela 3 dias antes, você pegou o papel para Queria fazer. esganar. Não, eu fiquei em choque, assim, eu fiquei olhando, eu falei, não é possível. Não é possível, porque não tem autorresponsabilidade eu falar, eu quero pegar esse papel e depois eu jogar na minha comunidade, que são 20 pessoas assistindo uma reunião, dizendo, eu estou sobrecarregada, eu faço um monte de coisa que não está dentro do meu papel de X. Eu falei, não pode ser a mesma pessoa.
Não pode ser. Aí você fica, onde que está o lugar da maturidade mesmo, dessa chamada da maturidade? Falou, porque é a vítima com atitude, né? Eu faço muito porque ninguém faz. Então, por que que faz? Por que que pegou, né? Quer falar, Sanket? É claro que me deu funiquito aqui, né, ouvindo isso, né? Mas é que esse é um exemplo clássico que aí a gente precisa aprender a tratar, que é um exemplo clássico de que dá, sim, demissão, né? Você faz isso numa empresa, você espera o final da reunião e dá demissão por comportamento. O que que a gente faz, né? Então é uma coisa que a gente que não tem, que a gente ainda não, enfim, é um acordo, uma demissão, então é por consentimento, mas é um tipo clássico de como a gente precisa amadurecer até os nossos acordos de desligamento, porque aí a gente não tem, né? Então, eu estava lendo uma coisa, um artigo esses dias, falando sobre um exemplo muito parecido de um comportamento assim, tão disruptivo, de falta de responsabilidade e tudo mais, né? Ai, então fica a lição de casa pra gente. É interessante, isso me faz refletir bastante, assim, né, de organizações que você vai... E aí, como que se trata isso, né? Como é que você traz esse tema depois para o grupo? Como é que você traz isso juntar? Então, vai ter que ter um monte de reunião relacional, mas não tem tempo para ter reunião relacional, não tem Ah, abertura para ter esse tipo de conversa. E aí você vai, respira e fala, vamos seguindo. Então, agora, como eu vou fazer com eles, eu falei, eu quero uma lista de tudo que vocês fazem que não está dentro do papel de vocês. Tudo. E eu vou distribuir poder. Porque se chega uma família que quer saber o que fazer e falar não tem nada para fazer, tem. Né? Ah, mas ninguém faz. Quero saber o que todo mundo está fazendo. Então, essa foi minha última lição de casa hoje, que eu cheguei putíssima. Falei, eu quero saber tudo que os colaboradores estão fazendo que não faz parte do papel deles. Uhum. E vamos ver aí o Os que vai papéis, surgir. são vários papéis, né? Cada um tem vários Cada um papéis. tem vários papéis. Falei, o que vocês estão fazendo que não faz parte do papel pelo qual eles foram contratados para fazer? É isso que eu quero saber. E é isso, assim. O- Então, se sentem sobrecarregados, mas não sabem exatamente o que que é. Então, tem é, algumas coisas ali, cobram dos alunos, mas eles mesmos não fazem, né? Isso que a Ana deve ver bastante lá também, né? Então, vocês têm que entregar o trabalho até tal dia. Você vai olhar o diário de classe e está atrasado 3 meses, né? E você fala, pô, não está dentro do seu papel atualizar o diário de classe? Tá, mas o que que não fez? Você não é minha chefe? É. Ô, Anne, mas você sabe que isso da sobrecarga é isso, assim, a nossa escola era uma escola muito pequenininha e de repente depois da pandemia chegou um monte de família que eram 12 famílias, de repente viraram 40, no outro ano viram 60. Então, assim, ela cresceu muito rápido e era isso, era uma escolinha familiar ali, né? Os pais cuidavam, os pais eram professores. E aí eu acho que essa lógica da sobrecarga é impressionante, porque as famílias chegam. Não, pode mexer. Então, as famílias chegam e elas perguntam onde pode ajudar. E, e elas não sabem nem como, assim, né? Não tem essa falta da clareza dos papéis, das responsabilidades. Não tem nem como as pessoas ajudarem, né? Porque você está falando assim, os outros querem chegar, mas aí também tem essa coisa, não, eu faço e eu vou fazendo, e eu estou no evento, e eu estou na gestão, e eu estou como coordenador, e não solta, né? Então, se o quanto realmente é importante tanto a maturidade quanto também essa clareza dos papéis e das responsabilidades. Nossa, isso para mim tem sido o mais, assim, né? Assim, gente, vamos dividir, ó, você está fazendo uma coisa que não é para você, né? Enfim, mas compartilhando um pouco dessa sobrecarga aí, porque eu vejo muito, muito, muito. É, e é isso, e esses entendimentos dos fluxos também, às vezes demora um pouco a acontecer, como você falou, as famílias, né? Ah, quero ajudar, onde eu posso ajudar? Deixa as famílias ajudarem, elas querem são uma escola comunitária, né? Eu fiz uma pergunta para eles esses dias, quando eles estavam falando muito da sobrecarga, eu falei, qual que é o modelo de gestão que vocês acham que encaixa? Porque vocês são uma escola comunitária, vocês não vão entrar top-down do chefe mandando vocês fazerem alguma coisa, a menos que vocês vendam a escola para uma empresa que administra outras escolas e eles coloquem um conselho aqui que vai fazer a gestão da escola. Mas a escola é da comunidade, então não tem essa possibilidade, a menos que eles vendam.
E aí eles agora estão nessa discussão. Ele, não, a gente não vai vender escola. Então, acha uma solução, porque estamos estão num limite aí. Então, pois é, isso é interessante. Ótima pergunta. Se no contrato, quando chegam, já tem esse viés. Sim. A primeira conversa, principalmente os novos professores que chegaram vários novos professores, tem alguns antigos que concordaram, que consentiram a consentir, mas não são muitos, e tem os novos professores. Chegaram e falaram, ó, essa é uma escola que é comunitária e a forma de trabalhar aqui é todo mundo participando nos sistemas decisórios dentro dos seus escopos, entendeu? Tá, beleza, você vai aprendendo junto. Concordo. O que que acontece, que eu acho que é muito interessante? É a escola, para ter uma comunidade bem interessante, ela pode ser bem áspera, assim, uma comunidade pode ser bem áspera, para ti, por ser uma cidade turística e tudo mais, então é uma comunidade que tem suas peculiaridades. Mas para trabalhar, como professor, como educador, é a escola que paga melhor na cidade, né? Então, todo mundo quer trabalhar lá. E aí, quando eles entram, eles veem que é mais trabalho, que tem aí 20% a mais de trabalho, porque realmente vai trabalhar na gestão. Eu nem acho que é tudo isso a mais, mas eles, né, têm esse valor, então eles pagam, só recebem a mais. Quando eles chegam e se apropriam, eles já não querem mais fazer aquela parte. Mas quando eles chegaram, eles sabiam que eles iam ter que fazer parte da gestão, que é uma escola comunitária, não é uma escola que tem um dono. Né? Então, quando alguém fala assim, eles usam muito a barganha, então eu vou embora, vou para outro lugar, né? Eles são muito amorosos, assim. Não, mas é muito, acho que ano que vem eu não continuo. Mas continua, porque não querem ir para a escola pública, não querem trabalhar na escola pública, que tem uma ou duas opções de particular, mas paga menos do que a escola pública. Eles não querem, eles querem continuar trabalhando lá. Mas ficam brigando com o sistema, sabe? Às vezes eu acho que é algo mais sistêmico, realmente um lugar de mais de maturidade mesmo, do que do sistema em si. Mas brigam com o sistema, né? Ficam brigando aí com a forma como ele acontece. Então, sim, tem esse lugar deles saberem onde eles estão chegando. É um desafio, gente. Mas ao mesmo tempo é muito amoroso, é muito divertido. Eles fazem os melhores eventos do mundo, aí inventam um evento. Vocês estão todos sobrecarregados, vamos fazer feijoada com maracatu. Aí é o melhor evento da Tipo cidade, sabe? Claro, feijoada com maracatu, gente. Quando tiver, você Eu chama, falei né, para me Anne? eles Por isso chama, que por você tem que favor, chamar. me chama. É, eu falei para eles em uma reunião esses dias, eu falei, vocês sabem qual que é o oposto da reclamação? Aí eles ficaram meio assim, eu falei, é a falta de gratidão. Então, vamos começar a prestar atenção onde vocês estão pisando, né? Porque quando a gente começa a reclamar demais, é porque não tem gratidão. Então, aí eles ficaram tudo meio, é, é, porque é muita reclamação, é muita, e não tem profundidade, sabe? É um lugar mesmo de manipulação, assim. Bem, mas é de muito amor, e assim, as melhores festas do mundo, os melhores encontros do mundo, a melhor comida que eu já comi numa escola na vida. Ninguém quer ir embora, não vão vender nada, vão continuar lá tudo juntinho. E acho que é É que isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? acho Tem que no no chat fundo também, né? Hum. da Geise. Não, a gente não implementou. A nossa escola, ela é uma escola, ela tem uma inspiração Waldorf, não é uma escola assim que a gente está fechado, uma escola Waldorf, mas a gente tem muita inspiração na pedagogia Waldorf, na pedagogia de projetos, pedagogia da emergência. A gente bebe em algumas fontes e assim, olha, o meu trabalho, por exemplo, como educadora, eu tenho total autonomia, assim, eu sei o que precisa ser feito naquele ano, mas a forma como eu vou fazer é, é muito assim, ó, podem criar e fazer da inspiração de vocês mesmos, né? Ali lógico que com um direcionamento, né? Também não é casa da mãe Joana, faça o que você quiser. Mas a gente tem muita autonomia. Então eu uso de muitas coisas, né? Assim, muitas coisas que eu fui estudando na vida, eu fui trazendo, tô colocando, que nem eu falei, eu dou uma pinceladinha lá de tomada de decisão, vamos fazer aqui. A gente estava estudando Roma, eu falei, bom, vamos fazer aqui então uma plenária e vou trazendo mesmo as coisas que eu acho importantes.
e a gente não implementou a sociocracia. E, na verdade, é um desafio, assim, dessa gestão da comunidade que tem, assim, uma hierarquia. Então, tem uma coisa assim, olha, a hierarquia falou que a gente vai construir uma escola. E aí a gente vai construir uma escola. Então, tem um direcionamento assim, ao mesmo tempo que a escola se propõe a ter autonomia total. Que nem eu estou falando, eu, como professora, jamais uma hierarquia virou para mim e falou que eu não ia fazer aquilo. Então, assim, tem uma. Eu acho que a gente ainda está entendendo, assim, sabe? Como que a escola vai funcionar, sendo um braço da comunidade, tendo uma gestão, isso não é claro ainda para a própria gestão, sabe? Por isso que a gente ainda acho que talvez não implementou a sociocracia, né? Porque até o nome sociocracia, quando eu levei, falaram assim, não, mas esse nome, as pessoas vão ficar perguntando esse nome, e acho que foi ano passado, né? Tinha eleição, ixi, esse nome vai confundir as pessoas. Eu falei, gente, tá tudo bem então, vamos seguindo aqui, e também nessa maturidade do grupo, porque não adianta, né? Eu acho que é isso que eu falei. Fala que é uma escola colaborativa, aí a gente já pensa, né, o mundo perfeito, ideal. E não é cheio de problemas. Eu acho que eles brincam na comunidade que tem os monges que são os mais, que tem mais coisas para trabalhar. Então, acho que nesses centros, assim, né, porque a gente tem que estar o tempo inteiro. Ó, peraí, a gente está falando de transparência, mas a gente não vai ser transparente. A gente está falando de colaboração, é, não está colaborando. A gente está falando de autonomia, mas na verdade a gente está impondo sobre o outro. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar se olhando. Então, é isso, a gente ainda não implementou, Geise. A gente também nem tem recurso, né? Eu falei com o Sankt quando começou a aparecer, eu falei, oh, vontade de trazer essas mulheres. Mas a gente nem tem recurso, assim, né? Não é algo... Mas vamos ver. Aqui chama Escola Parque Tibetano. Pode falar, viu, Geise? Se você quiser abrir seu microfone. É, o Gustavo, né, tá aqui querendo falar Gustavo também. tá com a mão levantada. Gustavo, desculpa. Joia, não, um comentário e uma pergunta, assim, primeiro a gente, adorei a história de vocês, o case, assim, a gente percebe o envolvimento e o quanto tem de amor mesmo nesse envolvimento, né, pela fala de vocês, então, parabéns. Eu fiquei curioso, assim, se vocês conseguem avaliar, ao longo de todos esses anos, esse, esse envolvimento, esse aumento no que se refere a essa cultura associativa na escola. Se vocês avaliam isso ou percebem e têm formas de avaliar se essa cultura, né, dessa autogestão e dessa gestão associativa, ela tem crescido ou vocês percebem que esse é um desafio ainda, essa questão cultural mesmo, dessa mudança cultural das pessoas e da organização. Quer falar, Ana? Pode falar. No caso das cirandas, assim, é uma diversidade muito grande cultural dentro da escola, assim, então não tá, é difícil fazer esse desenho. Então, é, quando você fala dos não bolsistas ou dos bolsistas parciais, né, 60% é bolsista 100%. Então, 60% da escola paga integralmente a escola, porque recebe apoio. Então, você está falando de pescador, você está falando de gente que realmente é difícil colocar todo mundo junto, sabe? Muitas vezes a doméstica, o filho da doméstica é da mesma escola do que o patrão. Então, tem uma relação ali que muitas vezes ela fala, putz, posso dar opinião nesse círculo? É meu patrão aqui, sabe? Então, tem esse lugar. Então, tem uma diversidade bem grande. A gente tem esse trabalho forte de trazer todo mundo para junto para estar no mesmo lugar. Mas é isso, a escola muda bastante, as famílias mudam, entra e sai, né? Acaba o ano, tem que ir para outra escola, entra criança nova, então tem uma mistura ali que é difícil homogeneizar, assim. Fala, Nara. Eu acho que eu queria também é, colaborar, né, com essa pergunta,
Eu acho que tem, para mim, dois níveis distintos, ou três até, níveis distintos de cultura. Então, a gente tem essa percepção de comunidade, isso eu percebo, né, que eles se sentem uma comunidade, né, é um grupo que eu acho que se reconhece como pertencentes a uma mesma comunidade. Então, isso eu acho que tem muito forte. Já tinha antes da gente chegar lá. Apesar de toda essa diversidade que a Anne comentou. Existe uma questão legal da entidade legal, né? Então, teve um determinado momento em que teve que fazer um novo estatuto e colocar pessoas dentro desse estatuto, né? Então, eu acho que tem, não digo um amadurecimento, mas uma responsabilidade legal, né, jurídica, que de uma certa forma vem com esse lugar né, da pessoa que era o presidente sair, e aí saiu todo mundo, saiu o presidente, vice-presidente, tesoureiro, e aí foram colocadas pessoas que eram da comunidade, né, para representar ali, para fazer um depara. Então, acho que tem esse nível dessa estrutura associativa de fato, legal, e que acaba sendo, não sei como é que está hoje, Anne, aí você pode dizer, mas na época acabava sendo mais no papel do que legítima, né? Do que era legítima, mas era mais porque era importante ter, né? Essa representação. E aí eu acho que tem essa questão da associação, né, da sociocracia mesmo, né, da gestão gerida pelos sócios, que eu acho que é isso que eles têm mais dificuldade de realizar, né, de se considerarem pares, né, a família, porque, tipo, está acostumada com um serviço, né, uma prestação de serviço, a escola, né, eu quero mandar meus filhos lá e eu não me vejo como co-gestor, né, necessariamente, até principalmente quem está chegando, famílias novas, e tem uma desconstrução necessária, né, de crenças e de conduta de quem sou eu enquanto familiar. Professores, a gente já contou, né, a mesma coisa, e eu acho que até quem são, né, as pessoas do administrativo, que em tese, né, ou a diretoria, né, que em tese já estariam responsáveis por essa gestão dentro dos seus próprios papéis, também oferecem resistência, porque ainda também tem essa dificuldade de entender essa cogestão, né, esse lugar compartilhado, né, seja porque quer mais autonomia, ou seja porque está sobrecarregada, ou os diversos desafios que acontecem. Então, eu acho que quando a Anne fala de que eles precisam desenvolver mais maturidade, eu acho que entra junto essa questão dessa percepção, né, de nós somos uma associação, nós somos corresponsáveis pela gestão dessa escola, né? Sem dúvida. Tem uma questão lá que eu estou desfazendo aos poucos, desmontando, que eles acham que tem que ter representatividade de todos os setores em todos os círculos. Não tem. Um pai não tem que dar pitaco no círculo pedagógico. Um professor não tem que dar pitaco, sabe? E assim, eu estou desconstruindo, e aí eles têm um lugar de, mas se eu não estou representada lá, eu não confio que o círculo vai estar fazendo o melhor por mim. Né? Eu, como professora, não confio que a estrutura vai estar cuidando, sabe? É devagar ali, é bem, bem devagar, mas acontece. E aí, agora a minha última é tipo, não tá no círculo, ninguém que tem papel operacional, some. Aí fica todo mundo bravo comigo. Muito bom. Deixa eu só, assim, contribuir um pouquinho, porque eu fiquei me perguntando isso, Nara. É, de onde vem isso? Porque eu trabalho com escola Waldorf, né? Também há já muitos anos. E eu fiquei muito intrigado, né, desse desafio de envolver essa comunidade nessa autogestão. Eu fiquei me perguntando de onde vem nas escolas Waldorf essa cultura que já está inserida, assim. A gente tem um monte de dificuldade de autogestão, a gente está longe, né? A gente fala 100 anos de autogestão, que é 100 anos, né? O Steiner criou a escola Waldorf como autogestão, mas tem muitas instituições, empresas estão muito mais avançadas que nós como autogestão. Mas, assim, eu fiquei muito intrigado, assim, de onde isso vem já naturalmente? Isso já faz parte
se a pessoa decide se inserir na escola Waldorf, ela já traz esse impulso de que a gente está. Tem a questão legal, eu fiquei pensando igual você falou, a questão legal, assim, a gente não pode ser uma escola Waldorf sem ser associativa. Então, a estrutura de gestão, ela já nasce assim, né? Tem a questão do ideal, né? Que é essa antroposofia, a pedagogia Waldorf, né, que traz esse ideal de você se relacionar, né? Se autodesenvolver a partir da relação. E, mas, assim, eu fiquei bem, será que isso é natural mesmo na escola Waldorf? Será que isso está nesse impulso? Já está essa participação coletiva, né? Eu fiquei tô com essa pergunta ainda e gostei de escutar vocês porque trouxe essa realidade que eu ainda não vivi, né? De começar do zero, assim, inclusive na questão cultural, da vontade de ser autogestão. Mas vou É, Eu continuar trago, refletindo. Obrigado. eu trago uma outra reflexão para você como mãe e olhar para essa questão da educação, agora fora de ser consultora, assim, eu vejo muitas famílias utilizando a escola como um lugar, tipo, vai educar o meu filho e ali é o tempo que ele está lá, eu não estou me preocupando com ele e ele está fazendo, sabe? E aí criar uma escola comunitária em que todas essas famílias são responsáveis também por essa comunidade, estão interessadas na educação do filho, eu acho que tem aí também uma chave, mais do que a autogestão, sabe? Como que é essa comunidade escolar, né? Porque é um depósito de colocar ali, eu vou botar meu filho, vai sair com a forma que eu escolhi, né? Pode ser a Waldorf, pode ser construtivista, pode ser o quê? Se eu pensar um pouco mais, vou escolher algumas outras alternativas ou vou numa comum mesmo e não me envolvo. Não preciso me envolver, porque eu tenho outras coisas, né? Então, acho que isso tem a ver muito com essa minha relação com a educação do meu filho também, Gustavo, sabe? Né? Onde que eu participo disso e a Waldorf tem essa vocação, né? Queremos ser uma comunidade, eu coloco numa Waldorf porque eu quero participar, mas eu tenho um milhão de coisas para fazer, forma aí meu filho, que está lindo, fazendo as artes mais maravilhosas, e eu finjo que acompanho daqui, né? Acho que a Ana também vê isso por lá, talvez. É, eu, assim, aqui, eu também como educadora, eu penso assim, se os pais não estiverem junto, é como se meu trabalho valesse, assim, sei lá, 10%, sabe? Porque é como se a gente fizesse um trabalho e o esforço chega em casa, se a família pensa de uma outra forma, existe uma desconexão, né? Eu acho que a Waldorf também tem essa coisa da comunidade, que aí a gente vai em todos os povos antigos, né? Assim, é a comunidade inteira que forma a criança, né? Não é a escola, não é o lugar que você deposita a criança e aí ela vai sair dali formada um cidadão, né? Então precisa realmente ser todo mundo junto numa unidade, né? Eu sinto muito, aqui eu falo, gente, a gente precisa ter mais reunião de família, precisa ter a escola de paz, precisa estar todo mundo falando a mesma língua, né? No sentido da gente estar todo mundo unido por um propósito comum mesmo, assim, consciente, né? Entendendo que, ok, a gente realmente está indo para esse caminho. Porque senão fica umas coisas que desconexas, né? No processo de educação das crianças. Então, eu acho assim, ontem também o Beto estava aqui falando, né? Ele tem uma longa experiência aí. Não sei se você conhece o Beto, Gustavo. Muito, muito amigo. Ontem. Oi? Muito amigo, muito amigo, muito amigo. Aham. Ah, sim, Isso. então, né? Ele está aí assim há muitos anos e também levando esse trabalho, né, para dentro da escola Waldorf. Mas eu sinto isso, assim, que precisa ser uma unidade porque a gente precisa estar junto, né, nesse propósito. É Sinara isso, quer responder gente. Tem também? mais alguma pergunta? A gente já passou do nosso tempo, combinado? É, Cansativo. eu acho que a Geise fez uma Acho que pergunta. só Tem responder. pergunta no chat aqui da Geise. Isso. Né? Tem uma da Geise e tem uma da Nina também, que eu queria complementar, que a Anne respondeu aqui, mas no começo ele não saiu 100%, né, Anne? A Nina pergunta sobre se né, o fundador
continuou participando. No começo ele participava do Círculo Geral, ele tinha lá um papel aconselhador, não lembro qual que era o papel que foi criado para ele, e ele ficou por um tempo participando das decisões, mas como mais um ali, né? Então tinha os representantes, os líderes operacionais de cada círculo, e ele também participava. E aí, na facilitação, a gente procurava deixar ele por último, para as pessoas não seguirem a voz dele somente e tal. E aí, depois é que ele acabou saindo, até porque o filho saiu da escola. Então, ele saiu até como pai, né? Ele não tá mais nem como pai hoje em dia. E aí, a outra pergunta, deixo para a Anne. Qual que é a pergunta, gente? Lê para mim. Se a gente já teve contato com alguma de vocês aqui já teve contato com a escola pública que funciona com sociocracia. Eu trabalhei na gestão de uma escola pública em Guarulhos. A gente começou a fazer a transição. Eles ainda usam alguns princípios, como eles usam círculo, eles não aderiram ao papel, que ficou muito difícil para atender a burocracia da escola, né? Então, o diretor tem que responder à Secretaria de Educação, lá, mas eles trabalham com círculos, eles trabalham com consentimento dentro dos círculos, inclusive tem um círculo de crianças que funciona melhor, que é onde eles decidem o que fazer com as crianças. É uma escola Edson Maleca, eles estão em Guarulhos, tem 1.500 crianças, o diretor é incrível, então ele usa princípios, mas ela não é uma escola completamente autogestionada, mas eles têm um trabalho bem bonito. Mas é isso, eles esbarram muito no que a secretaria manda, né? Então, eles têm todos. Eles param em algum lugar, porque eles realmente têm que responder algumas coisas de cargo e tal, e aí eles, né, não conseguem avançar tanto. Tem algum Instagram, alguma coisa dessa escola que dê para acompanhar alguma coisa deles? Do Edson Maleca, não. É muito interessante o trabalho do Manuel, porque ele é muito low profile, assim. O Manuel, ele é um cientista social, e ele trabalhou muitos anos em presídio, educação em presídio. Aí depois ele foi trabalhar na prefeitura de Guarulhos e começou a trabalhar com saúde da mulher. Fez projetos incríveis por Guarulhos até que ele assumiu essa escola, mas ele é super escondidinho, low profile, assim, sabe? Às vezes eu chamo ele para conferência, para coisa, ele vai, mas ele, ai, tá bom, Anne, tá bom. Então, vai ser difícil achar alguma coisa dele relatando como tá a gestão lá. Mas ele aceita conversar, se um dia quiser o contato dele, ele super aceita conversar. Bom, eu nunca tive contato. Sou louca para conhecer e até para saber mais. Eu tenho muita curiosidade, assim, muito na sala de aula, assim, sabe, das práticas sociocráticas em sala de aula. Tenho muita vontade de saber mais. Mas enfim, Tem enquanto eu um vou livro sabendo, eu vou sobre tentando. isso que a gente está para traduzir, quem sabe? As doidas do Bom, livro. quando a gente tiver sem o que fazer, né? Bom, gente, então acho que vamos, né, Anne? Anne, Nara, Sanket, acabaram entrando na roda, mas Obrigada, foi mulheres ótima a lindas. conversa. Gratidão, Anne, gratidão, Obrigada pelo Geise, convite, Ana. Gustavo e Nina, que ficaram aqui com a gente. Tá? Tchau, Gratidão. obrigada, gente. Tchau. Obrigada, gente. Então, Esses Tchau. beijos. beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.